E a gente já começa o nosso bate-papo falando sobre a alfa-terapia, que é uma modalidade terapêutica incrível. Nós temos visto, às terças-feiras, quando vem a Priscila Fernanda, que é alfa-terapeuta, ou o professor Nagai, abordagens sobre o uso da alfa-terapia para você poder ter a cura, a melhoria de quadros de ansiedade, depressão, dores crônicas, tanta coisa, gente. E pode nos ajudar também na busca pelo sucesso e por uma vida com mais motivação. É isso, Priscila? Bom dia! Bom dia! Como estamos? Você está bem? Eu tô ótima, obrigada. Super motivada hoje, meu povo. É isso aí. Dá um bom dia para Lilian Freitas também, que é o exemplo vivo hoje do nosso tema. Vai já contar a história também. Mas e aí, Pri, então podemos utilizar as técnicas da alfa-terapia para a gente conseguir se motivar mais? Sim, na verdade, Edu, o que acontece quando nós não conseguimos ter a motivação todo dia, né? Óbvio, nós, principalmente mulher, né? A gente cada dia tá de um jeito, com relação ao humor, essas coisas, devido às demandas, às responsabilidades que a gente vem assumindo na sociedade, no mercado. Então, é até difícil para uma mulher acordar motivada todo dia, porque tem casa, comida, marido, filho, serviço. Então, né, é complicado para a gente. Mas a alfa-terapia, ela traz para você, na verdade, mais qualidade de vida. Então, você, quando está em paz com você mesmo, quando você está calma, tranquila, bem resolvida, a motivação vem. Seja, por exemplo, uma roupinha nova para você ir na academia, que já vai dar aquele gásinho, até aquele merecimento que nós costumamos dizer, né? O não, ele é muito proibido, mas quando você trabalha essa parte do merecimento, eu cumpri toda a minha meta, toda a minha rotina, então eu mereço hoje comer algo que está fora da minha dieta, eu mereço um passeio, eu mereço uma roupa nova, você já se motiva também, né? Agora, a questão profissional, ela tá, às vezes, assim, a gente tem vários picos, né, Edu? Então, como que a gente trabalha dentro da alfa-terapia essa parte da motivação e do sucesso profissional? Os pacientes, quando chegam para a gente lá no consultório, eles chegam assim com muitos problemas. E, às vezes, um diagnóstico que ele pensa que não é. Tá. Né? Porque a alfa-terapia ela vai muito a fundo. Então, às vezes, nem sempre o nosso comportamento hoje, ou o que está relacionado, porque eu falo por detrás da dor física, sempre tem a dor emocional. Nem sempre está relacionado a uma situação que nós vivenciamos hoje. Porque pode demorar muito tempo para vir para fora o sintoma daquele bloqueio que você sofreu lá atrás, ou daquele trauma. Às vezes coisas que aconteceram na infância, coisas que aconteceram na adolescência, que acaba refletindo em quem nós somos hoje e na nossa rotina, principalmente na parte profissional. Então, quando nós temos um problema com autoestima, a gente está com aquela autoestima lá embaixo, sim, a gente não se acha merecedor, aí a gente não se acha capaz de ter um sucesso profissional. Então, você pode chegar, se for aquela pessoa que chega lá no alto, daqui a pouco ela tá lá embaixo. Despenca. E acontece com muita gente. É mandada embora, ou começa a haver problemas. Por quê? O bloqueio que ela tem dentro dela com relação à vida profissional e a relação à motivação, ele acaba tendo esses altos e baixos devido ao problema de autoestima. Eu não mereço esse cargo. Aí você começa a não se achar digno, porque você mesmo fala, por mais que você tenha lutado, batalhado, você tenha falado, não, eu preciso, eu quero, você ralou, você acordou cedo, você trabalhou até depois do expediente, quando você chega lá em cima, parece que o pessoal fala, lá vem o tombo. Né? Eu falo que a pessoa não conseguiu se sustentar muito tempo, mas está relacionado à questão do merecimento. Você muitas vezes não se acha digno, mas não conscientemente, tá? Isso é inconscientemente, talvez por coisas que tenham acontecido na sua vida lá atrás. Muito, muito lá atrás, que reflete em quem você é hoje, na sua vida e na sua escolha. Tá. Então, precisamos ficar atentos, porque às vezes o insucesso de hoje tem a ver com o que já foi vivido no nosso passado. Agora, tem situações, né, Pri, que de repente a pessoa até chegou a ser bem-sucedida, deu certo, ocupou posições boas, né?
ganhando, né, valores importantes, significativos, mas daí num determinado momento, ou por uma mudança de mercado, porque hoje, né, com tanta coisa mudando, as IAs e tudo mais, a pessoa se vê em queda e ela já não tem mais aquele sucesso de outrora. Então, de repente, ela conquistou, deu certo, mas mudanças de mercado e tudo mais acabaram fazendo com que isso acontecesse. A gente tem que se reinventar a todo momento, né, Edu? Eu ainda até falo para o Leandro, vida, nós temos que ter 2 profissões, 2 fontes de renda. Se não der certo em uma, nós temos outra. Plano A e plano B, por exemplo. De repente vem uma pandemia, o que nós faz? Fica todo mundo sem saber o que fazer, se acontecer, né? Deus me livre, gente. Mas nós temos sempre que ter um plano B. E eu falo que assim, Edu, eu sou a minha melhor referência para tudo, né? Você viu? Eu era 5 faculdades, eu tenho 5 faculdades, os idiomas e tudo, uma carreira super estável, sócio administrativa, eu era de uma transportadora, respondia por mais 3 CNPJs, eu tinha um salário maravilhoso, não tinha nada a reclamar, né? Uma vida top, tranquila, com tudo que eu queria, sabe? Eu pensava, vamos fazer o que eu queria. Só que o que acontecia? O vazio ainda estava dentro de mim. Porque não se sentia completa fazendo aquilo. Não me sentia... Assim, eu amava a minha profissão, minha carreira. Nossa, eu tocava, assim, tranquilamente. Eu era assim, eu falava, tudo que eu colocava a mão, abençoado era. Botava uma meta, não, eu vou conseguir aquele cliente, eu conseguia, entendeu? Eu sempre fui assim, tudo que eu quis, eu tracei o plano, o projeto, fui lá e executei. Só que ainda existia um vazio dentro de mim, porque eu não tinha descoberto minha missão de vida. Então, por mais que eu fosse uma mulher bem-sucedida profissionalmente, tivesse vários cursos, mentorias, enfim, tivesse numa elite, andando com um monte de gente, eu ainda sofria com isso, eu não era feliz. Então, ativava vários gatilhos em mim, porque o que me mantinha motivada era ir no shopping gastar, era ir na clínica de estética, sempre eu estava insatisfeita com algo, né? Então eu acabava, por mais que eu tivesse sucesso profissional, nem sempre eu estava motivada. Então era aquela coisa, eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar, porque aí a minha cabeça não parava, eu tinha sucesso, mas estava refletindo na minha vida vários sintomas que era desse vazio, por mais que eu tivesse sucesso profissional, eu carregava dentro de mim. E aí foi quando, com a alfa-terapia... Eu fiz uma sessão de alfa-terapia com o professor Nagai para entender o que acontecia comigo, com a minha vida, porque por mais que eu tinha tudo, ao mesmo tempo parecia que não tinha nada, sabe? E aí foi onde entrou o Nagai na minha vida, foi na minha primeira sessão, inclusive, que eu fiz com o professor Nagai durante o curso, que eu descobri a minha missão de vida. Foi onde tudo mudou. Eu falo que eu ainda até brinco, né? Hoje... é 2 em 1, porque são 2 meses dedicados totalmente 25 horas por dia para ser alfa-terapeuta de uma vida inteira, né? Então, hoje sim, eu durmo motivada, eu acordo motivada, eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão. Posso não ganhar quanto eu ganhava antes, Edu, mas assim, é próspero. E não é sobre dinheiro só, né? É sobre o resultado final. Não é. É sobre a gente conseguir ter uma vida legal, que não nos falte nada, que a gente possa pensar no dia de amanhã, mas que a gente esteja fazendo algo que a gente sinta pleno e que a gente tenha qualidade de vida. Não tem gente que ganha horrores, né? E a pessoa não tem qualidade de vida, não é tá questão feliz. de luxo. Eu não tinha qualidade de tudo. Eu não tinha qualidade de vida para nada, Edu. Eu vivia cansada, eu vivia, sabe assim, eu tinha vários problemas que realmente eram reflexos disso, né? Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada, eu vivia cansada e afetava muito isso, a minha vida pessoal. Hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu tenho tempo para minha família, para o meu namorado, para os meus amigos, para os meus pacientes, sabe? E eu acordo bem e feliz fazendo o que eu faço hoje. Agora, aí então a Priscila virou alfa-terapeuta, né? Se especializou com o professor Nagai. Fiz 12 cursos já com ele. Tem ajudado muita gente nos dias de hoje. E agora a gente vai trazer para a conversa a Lilian Freitas, né? Que a Lilian também tem muita coisa para nos dizer, porque ela também tratou, né, com a alfa-terapia através da a Priscila foi quem te fez a ponte com a alfa-terapia? Foi. Na verdade, eu corria dela, né? E às vezes ainda corro, né? Porque é tudo muito novo, né? E quando ela me apresentou, eu só falava pra ela, amiga, depois. Hoje não, ela fala, hoje não, eu tô indo na sua casa, tô de saída. Amiga, tô fazendo muita coisa. E na verdade não, né? Eu sempre estive em casa, né? Meus cursos estavam todos parados, minha vida, né? Tava muito parada.
E até que ela cansou. Ela me deu um intimato. Eu bati Ou na você porta. começa a reagir, ou a partir de hoje eu não sou mais sua amiga. Foi dessa forma. A partir de hoje eu vou te esquecer. Você finge que eu morri. Ela falou dessa forma. E eu falei, e eu vou te bloquear. Exatamente. E deleto o meu número da sua agenda e vou te excluir das minhas redes sociais. Exatamente. Então ela começou, né, toda a terapia comigo. Eu até vim, né, algumas vezes aqui falar sobre o curso. Eu finalizei o curso. Só que mesmo assim eu fiquei meio que estagnada. Aquele medo, né? Onde que eu vou começar, né? Como eu vou começar? Comecei a construir até na frente de casa. Vou abrir um estúdio pequenininho, né? Sempre usinhos, né? Que a gente pensa na vida. Vamos começar pequenininho, porque se não der certo, tá dentro de casa. Sim. É bem assim que muitas pessoas, né? O medo do risco. Que o medo, pensam, né? Faz a Mesmo, gente, né? Nossa, né? vou dar um valor, vou alugar, e muitas vezes não dá certo. E a pessoa fica frustrada. E porque a pessoa já né? entra com esse pensamento, né? Se não der Exatamente. certo, né? A gente para. Pois é, quando na Entendeu? verdade poderia entrar assim, não, vai dar certo, vou Vai dar fazer certo. acontecer, né? Exatamente. E um belo dia, eu tava em casa, eu fiquei fuçando, né? Encontrei o lugar que realmente eu queria. Eu queria no centro, né, ali da onde eu moro, que é Osasco, num local que fosse próximo para todos, né, da região de São Paulo, ou até de fora, né, que é perto de estação, tudo. E eu fui sem pretensão nenhuma. E eu cheguei para conhecer o local por coincidência, né? Eu venho já de uma área de estética, né, de cabelo, e quando eu cheguei, era minha cliente de cabelo. A cliente que estava o quê? Locando o lugar? Sim. E ela já era minha cliente, né? E ela tem um centro de estética e ela realoca algumas salas dentro da estética, né? E eu fiz o curso, como eu comentei, de remoção de estrias, né, e cicatrizes, que é uma área que está se expandindo bastante, né? E deu super certo. A sala é linda, é no local assim exato que eu queria. Do jeitinho que você tinha pensado. Exatamente. Aí na hora que eu contei para Priscila, eu falei, amiga, porque ela já tinha comentado comigo, não, aluga por diária, né? Tem várias salas. Ela procurava mas na minha cabeça estava, se eu alugar por hora, para mim vai ser um serviço preguiçoso. Para mim. Então eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ir todos os dias, eu tenho que estar ali. Uma rotina. Uma rotina, exatamente. E quando surgiu essa ideia, né, o local, eu falei, é aqui. Eu fechei o olho, fui, fiz tudo, já estou trabalhando, né? Então a terapia da Priscila fez assim, tem feito, né, dia a dia, muito efeito na minha vida, e já estou com novos eventos, né, em várias academias, vão ter várias salas. Tá expandindo ali, no estado de São Paulo. Agora, Nossa, eu tô muito feliz. Coisa boa. E aí sim, né, eu vou me realocar, né, de locais em locais, mas é uma mudança muito brusca. Né, mas uma mudança boa. Muito boa, de quem ficava dentro de casa, né, se perguntando, né, e agora, o que eu vou fazer? Né? Agora, a gente tem que se reinventar, né? Se reinventar. Ela nem tinha terminado esse curso que ela falou de estrias. Quando eu fiz a sessão com ela de alfaterapia, aí ela, não sei o que aconteceu no dia seguinte, ela acordou outra pessoa, e aí ela falou assim, vou terminar o curso, porque ela tinha vários cursos que ela comprava e não fazia. Esse dela aí, ela já estava criando coragem para fazer, mó tempão. E aí ela foi, depois da sessão de alfaterapia, depois eu comecei a ficar em cima dela, não só como minha amiga pessoal, mas como paciente, né? É óbvio que eu tenho mais intimidade com ela, porque é minha amiga. E ela terminou o curso, Edu, aí ela ficava assim, até ela falou, nossa, não acredito que eu terminei o curso. Porque ela já estava enrolando. Não, aí eu já ligou o computador? Porque assim, quando a gente faz uma sessão com o paciente, Edu, eu não fico só naquela área, naquilo que eu preciso trabalhar. Eu faço todo um acompanhamento com os meus pacientes na semana. Como é que você acordou hoje? Você está melhor? No que você está vendo a diferença? Dá um suporte. Eu estou mais confiante. Olha, Priscila, aconteceu isso, até eu me surpreendi. Porque às vezes eu preciso ver como é que está sendo o trabalho que eu fiz com ele, como que está refletindo na vida dele. Então eu acompanho por 2 semanas ali
sempre, que foi o que eu fiz com a Lília. Lília, você já ligou o computador, já fez o curso, já foi não sei na onde, já parou, eu ficava, sabe, motivando também. Porque, por mais que a gente faça a nossa parte, eu dou a lição de casa para todos os pacientes, assim como eu dei para a Lília, e eu acompanho, porque é o meu papel, e saber se o paciente vai precisar de uma nova sessão para encorajamento, ou para desbloquear uma outra coisa, ou se tem algo que eu preciso trabalhar novamente. Às vezes, na alfa-terapia, em uma sessão, a gente já desbloqueia a pessoa, como foi o caso da Lília. Ela se desbloqueou tanto que fez o curso com o professor Nagai também, que ela gostou de estudar, entendeu? Já está fazendo novos cursos, inclusive, sim, né? Não quer mais parar de estudar, e era algo que estava engavetado ali dentro dela. Ela estava bloqueada por falta de motivação e não estava tendo sucesso profissional. Ela estava pensando muito dentro da caixinha, sabe? Ai, Pri, mas eu não preciso concluir o curso agora porque meu estúdio não está pronto. Que estúdio, Lília? Eu vou atender aqui na garagem da minha casa, o meu tá fazendo ainda e não sei o quê. Aí ela já tava dando uma desculpa, na verdade, né? Porque eu falo que depois que inventaram a desculpa, nunca mais ninguém errou, né? As pessoas têm medo e aí elas sempre encontram algo ou alguém para pôr a culpa, né? A culpa do que eu sou assim por causa daquilo, eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, por causa de tudo que eu vivi, por causa da minha história. Gente, vamos se desbloquear. A gente sabe que assim, a partir do momento que a pessoa toma consciência que ela tem um problema e que ela precisa de ajuda, já é o primeiro grande passo. Porque tudo depois que ela fala assim, não, que nem no meu caso, eu falo, não é normal desse jeito. Eu preciso de ajuda. Porque tudo que eu tô fazendo não tá dando certo, né? E aí foi onde eu fui ao encontro do professor Nagai. E quando eu descobri, quando eu me formei, eu fui até a Lília, eu falei, não, ela precisa da minha ajuda. Ela precisa, porque eu vejo potencial nela, ela tem uma mão muito boa, ela tem garra, ela tem força de vontade, mas às vezes o que acontece? As pessoas estão desmotivadas, mas estão desmotivadas por quê? Por causa da vida, por causa de coisas que aconteceram. Tudo que já passaram, a Lília, né, as passou por muita coisa na vida dela, sabe? Hoje a Lília viúva, com 4 filhos, então assim, ela passou por muita coisa na vida, mas eu falei para ela, eu vou te ajudar e você vai se motivar, e você vai ter sucesso profissional, sim. Coisa boa. Mas é legal esse terapeuta que pega a pessoa pelo braço. Eu pego. Porque tem uns que ficam lá só olhando no relógio. Não só no braço, ela carrega no colo. Eu carrego no colo. Ela carrega no colo. Isso faz toda a diferença, porque daí a gente sente que o nosso investimento, né, enquanto cliente, está sendo bem empregado, sim, né? Exatamente. Sim. E eu pergunto para todos os meus pacientes, de manhã eu tenho uma rotina. Então eu pego meu celular no período da manhã, eu vou em todos os meus pacientes, e aí, dormiu bem? Você tá bem? Sentiu alguma diferença? Como é que tá? Vamos trabalhar isso aqui, fez a lição de casa que eu te dei, porque é um conjunto, né? Então a pessoa, ela precisa de motivação. Eu trabalhei o porquê que ela não estava motivada, mas eu preciso ir dando ferramentas para quê? Para que o meu trabalho realmente faça efeito na vida delas. Perfeito. Pessoal, nosso momento aqui de interação, hein? Eu quero saber como você que está assistindo o programa hoje está se sentindo em relação à motivação, tá? Você está motivado? Tem buscado sucesso profissional, né, da forma como precisa, com gás, energia, vontade de fazer acontecer, de superar e de conquistar? Fala pra gente pelo WhatsApp. Anote aí, de qualquer lugar que você esteja assistindo o programa, manda uma mensagem, eu quero saber de qual localidade você está nos acompanhando, tá? Então comenta. Se você está vendo por canal a cabo, TV aberta, pelo site, por aplicativo, conta pra gente. O nosso WhatsApp é o 11 96271 0106. E você também pode comentar suas dificuldades em relação à busca pelo sucesso. Fala para Priscila agora, olha, Pri, eu já tentei isso, eu já tentei assim, tentei assado, não deu certo. Conta pra gente na mensagem que eu vou repassar para ela poder te ajudar aqui, tá? Então, 11 96271 0106. Estou aguardando a sua mensagem. Agora, Pri, como que funciona, então, por exemplo, essa sessão, esse tratamento? Então, digamos que a pessoa está desmotivada e que o que você vai trabalhar é a motivação. Além de uma boa conversa para ressignificar as coisas, o que mais é feito na sessão? Então, eu coloco o paciente eu começo a sessão tentando entender o que aquele paciente está precisando, o que aconteceu com ele na vida dele, né? Porque eu não conheço as pessoas, óbvio que a Lília eu conhecia.
Mas depois que eu conheço a pessoa, eu coloco ela no estágio de alfa, que é aquele estágio de relaxamento, onde ela vai... sabe quando a pálpebra dos olhos começa a pesar? Ali é o estágio de alfa, que é quando o nosso subconsciente começa a agir na nossa vida. Então, ali eu consigo acessar o subconsciente dela e aperto o chakra cardíaco, que é aqui no meio do peito, o chakra, e ela vai vir uma emoção. Tá. Aí tem pessoas que querem chorar, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que, sabe, vem um sentimento ali. E aí eu vou descobrir o que aquele sentimento representou na vida dela. Da onde vem aquela dor, da onde vem aquele medo, da onde vem aquele pânico, aquela fobia. E assim começamos a sessão. Então, o que, no caso, está desmotivando o paciente ou não está fazendo ele ter o sucesso profissional, ele vai reviver aquela cena naquele momento no estágio de alfa. E aí eu pego aquela memória que bloqueava ele, que estava ali gravada, até mesmo por uma proteção, né? Às vezes do nosso organismo, do nosso corpo com a gente mesmo. Ele fala, olha, para você não passar por isso de novo, então eu vou guardar você essa lembrança aqui para que você não passe por isso de novo, né? Por resguardo nosso. Então eu pego essa memória que está ali guardada, eu ressignifico ela de uma forma positiva na vida dele, para que ele se desprenda daquilo que estava lá no passado guardado e ele consiga viver um bom presente e pensar num futuro legal, livre daquilo que bloqueava ele, livre daquilo que o desmotivava, livre daquilo que deixava ele triste, entendeu? E assim a gente vai acompanhando o andamento de como que está sendo a vida dele, lembrando daquela memória, né? Só que de uma forma positiva, porque a gente é acostumado, Edu, a ver sempre o lado negativo das coisas. Então, por exemplo, aconteceu algo de ruim no percurso, eu chegando até aqui. Mas aí eu vou falar, vou ficar brava, porque, enfim, perdi meu compromisso, não sei o quê. Mas eu tenho que ver o que talvez poderia ter acontecido comigo no percurso para eu chegar até aqui, se eu tivesse chegado. Então, às vezes, a gente tem que começar também a ouvir a nossa intuição, né? E não ver só o lado negativo em tudo. A gente é acostumado a sempre ver o lado negativo nas coisas. E isso faz muito mal para o nosso subconsciente. Então, a gente tem que começar a olhar a coisa boa, a respirar, a entender o que o seu corpo está querendo te dizer. Poxa, tem gente que acorda super motivado, aí dá uma dor de cabeça, acabou o dia para ela. Que dor de cabeça, não sei o quê. A Lili é uma dessas que ficava assim. Nossa, eu ficava nervosa, já xingava todo mundo. Sabe por quê? Já desmotiva o dia. Voltar pra cama. Acabou o dia, né? Só que aí... Por hoje já deu. Já deu, mas você tem que pensar. O que essa dor de cabeça tá querendo me dizer? Será que eu tô pensando muito e agindo pouco? Só que é difícil a gente começar a ter essa consciência, né? Eu tô com uma dor de estômago, já desmotivou o dia da pessoa. Não consigo comer, não vou sair para almoçar, eu não vou fazer mais nada. Só que assim, a gente é muito acostumado, Edu, a tratar da doença. A gente não é acostumado a tratar da saúde, né? Então a gente tem que parar também e tentar entender o que o nosso corpo está sinalizando. Meu estômago está sinalizando, então, que eu não posso comer pimenta, que é onde eu comi pimenta. E a pimenta me faz mal. Se eu continuar comendo pimenta, eu posso desenvolver outras patologias. Eu tô com dor de cabeça. Mas por que será que eu tô com dor de cabeça? Eu fiquei muito tempo no celular, então vou ter que diminuir um pouquinho, eu vou procurar um oftalmo. Então, só que a gente não enxerga isso. A gente é acostumado a botar um remédio aqui e já segue com mau humor e pronto, acabou, já desmotivou. Sem tomar água, né? Já acabou, Que é o meu caso. Por isso que eu tenho muita dor de cabeça. Não toma água? Tá. Então, assim, a gente tem que ver o que o nosso corpo está querendo sinalizar também. E não se desmotivar com algo que está acontecendo, está na frente do nosso nariz e a gente não enxerga. A gente é mais fácil se desmotivar, né? Mas você tem que começar a respirar, sabe? Para oxigenar o cérebro, você se acalmar e você falar o que isso está querendo me dizer. E ver a coisa positiva, o lado positivo. A motivação é um trabalho constante também, né? Sim. Que a gente precisa fazer, que tem dias que a gente acorda naturalmente motivado e dias que não. E nesses dias que não, né, a gente precisa induzir, né, a nossa mente, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, bom dia por quê? Passou pra você, né? Então, assim, eu falo que é importante você também não se deixar contaminar com a ambiência e com a energia do outro. Às vezes eu chego para as pessoas, dou um sorriso para ela, falo, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Eu já chego, bom dia por quê? Depois que a pessoa tá mal-humorada, deixa eu te dar um abraço. Entendeu? Pra quebrar, né? Pra quebrar aquilo, porque se eu me contaminar também com a energia do outro, com a energia do outro, eu vou me desmotivar.
Aí vai ficar ruim pra você. Aí fica ruim pra mim, fica o que já tava ruim pode piorar, então eu chego. Às vezes quando eu vejo alguém que tá mal-humorado, eu vou lá, faço uma brincadeira, sabe? Aí eu vem aqui, já começo a dar aquela descontraída. Pra quê, gente? Nós também temos que ajudar o próximo, compartilhar conhecimento com o próximo, motivar o próximo, né? Você não tá bem, eu não vou te deixar pior ainda. Exatamente. Né? Vem aqui, você quer um abraço? Deixa eu te dar um beijo. Fazer a parte do acolhimento. Às vezes aquela pessoa, ela sabe que ela não tá bem, mas e ela... às vezes o que nos falta é isso, é o acolhimento. Né? Entendeu? A maioria das patologias, né, que a gente resolve na alfaterapia, a pessoa ela se sente muito insegura, que perdeu alguém, acabou minha vida, se desmotivou, o namorado terminou comigo, acabou a minha vida, se desmotivou. Por quê? A pessoa não tem confiança. Então, a alfaterapia, ela engloba 25 técnicas que eu uso durante a sessão. Então, tem a abraço-terapia, tem a terapia do perdão, tem a musicoterapia e tem também essa parte do acolhimento. Às vezes, a pessoa ela não foi acolhida quando ela passou por um problema da forma correta. Então, o que eu faço? Segura minha mão, você tá segura, você tá... sabe? A gente trabalha isso. Então, às vezes, quando eu vejo que uma pessoa tá triste ou tá mal-humorada, o que eu faço? Eu vou lá e dou um abraço. Você já quebra a pessoa no meio. Com Pelo certeza. menos uma risadinha ela vai te dar. Ou ela vai Mas querer. acontece muito isso com a minha mãe, né? Com a sua mãe também. Porque ela teve 2 perdas, né? Uma próxima à outra. Ah, foram seguidas assim? Foi. Tá. Meu irmão faleceu mais novo, né? Faleceu em agosto e minha avó em dezembro. E eram 2 pessoas que ela cuidava. Entendi. Era tudo ela. E eles vieram a óbito. Então a gente vê assim que tem dia que ela acorda, ela já fica, eu já acordei cansada. Eu já acordei passando mal. E o que motiva, né? Como a Priscila tá falando, os netos. Né? Porque estão todos ali, né? Literalmente. Tem da minha cunhada, da minha irmã e os meus, né? Que são 4. Então, o Murilo mesmo, ele é muito disso, que é o da minha irmã, da Liliane, né? Ô, mãe! E beija. E ela fica, ai, menino, para de beijo. Mas já quebra, ela acaba esquecendo. Então, ela mesma fala que ela não está depressiva, que ela não está pior, porque ali tem um acolhimento entre eles. Esses dias ela falou pra minha bebezinha, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu tô morrendo. Ela olhou, não, vovó, você não vai morrer, tá amarrado em nome de Jesus. Ela tem 4 aninhos. Não, vovó, vai morrer nada. Então, isso acaba, né, tirando a tristeza, né? A gente acaba esquecendo. E no caso, para ela, treinar, né, colocar esse olhar agora nas crianças, né? Porque Sim, talvez ela esteja se sentindo ociosa porque ela cuidava da mãe. Acordar às 5 horas da manhã. Filho, eu tenho que trocar minha avó. Eu tenho que descer para ver se o William já tomou o remédio. E foi uma vida inteira assim, né? Você é mudar do dia pra noite, às vezes é muito difícil. E eu explico para ela que é normal, mãe. Tudo que você tá sentindo é normal. Daqui a pouquinho vai passar. E o bom é que a Lilian, ela fez o curso de alfaterapia com o professor Nagai, o básico 1. Então, hoje ela consegue dar muito suporte para a mãe dela, porque ela entendeu o que precisa ser feito, sabe? Ela também se descobriu, se desbloqueou. Então, a gente vai se desenvolvendo mais, né? Como pessoa, como ser humano, para entender também o próximo, né? Sim. Porque o outro tá desmotivado, que você vai se desmotivar. E o que eu posso fazer para ajudar? É isso aí. Gente, você participa aqui pelo WhatsApp 11 96271 0106. Quero saber de onde você está acompanhando o programa e como que você está lidando com motivação. Você tem buscado se motivar? Aproveite que a alfaterapeuta Priscila Fernanda está aqui com a gente hoje e pode te dar dicas, viu? Temos uma mensagem aqui que a produção separou. Como você conseguiu sucesso em pouco tempo? Quem pergunta é a Maria José de Campos do Jordão. Como estar motivada para uma pessoa aposentada? Boa pergunta. Boa pergunta. Beijo, Maria José. Vou estar em Campos do Jordão dia 3, inclusive. Legal. Já estamos com audiência lá em Campos do Jordão. Legal. Dia 3 tem palestra em Campos do Jordão. Nós vamos falar sobre emoção lá na Associação Comercial de Campos do Jordão. Já estive em Campos do Jordão também. Inclusive, quando eu fui para Campos do Jordão, eu fui fazer um trabalho voluntário com o professor Nagai, levar uma palestra na Associação dos Idosos que tem lá, né? Então, assim, eu lido muito com essas pessoas porque eu acho que eles já tiveram, assim, muitas vezes, como eu falei, a dor, ela vem
sem hora para te avisar. Sim. E o idoso, ele sofre muito de dor crônica, o idoso ele sofre muito pelo peso da história de vida, muita gente sofrida, da roça, né? Eles já carregam tudo isso com eles. Então, são os meus melhores pacientes, porque eu amo acolher, porque eu vejo minha avózinha ali, sabe? E eu amo aquele carinho que eles têm com a gente. É maravilhoso. Quando eu vou para Campos do Jordão ali, que eu vejo que todo mundo quer me levar. Ai, vem aqui, deixa eu te abraçar, minha filhinha, é tão gostoso. E assim, e com relação ao idoso, o que a gente faz para motivar uma pessoa que é aposentada, né? Eu tenho aí como base o meu sogro. Meu sogro, anos de metrô, se aposentou. E aí ele falou assim, agora eu vou descansar. Quero descansar. Meu sogro, parece que ele ficava grudado em cima da cama. Não queria sair para nada, vou descansar. Só que acontece? Isso acaba bloqueando a gente, porque junto com isso, a gente vê que a aposentadoria é algo bom, mérito de quem trabalhou uma vida inteira, realmente merece descansar. Só que você não pode se entregar. Né? Então você tem que deixar a sua mente em atividade para que o seu corpo ele não comece a atrofiar. Então ele de uma certa forma, o subconsciente dele falou assim, agora já está tudo acabado para você, você não precisa de mais nada, já está pronto para morrer. E aí já começa a vir o quê? Aqueles pensamentos negativos. Aí já começa a vir a dor. Eu não presto para mais nada. A pessoa já começa a se sentir inútil. Aí minha sogra já chegou, opa, vamos levantar, vamos aqui, ó, me ajudar no pastel, vamos no mercado comigo, vamos não sei na onde, vamos para atividade, porque você não morreu, você só se aposentou. Sim. Mas porque a pessoa já começa a se sentir inútil. Então, a minha avó, por exemplo, ela falava que se ela parasse, o corpo dela iria sentir. Minha avó não tomava um medicamento, viu? Faleceu com 82 anos de uma energia que você não tem noção. Minha avó fazia, sabe o quê? Pintura de pano de prato. Minha avó fazia aula de teclado, porque ela falava que ela não queria ter aqueles dedos assim. Então, para não atrofiar, ela fazia aula de teclado. Minha avó fazia aula de violão. Minha avó fazia a voz, ela falava que ela não queria... que os idosos têm mania de começar a falar baixinho, baixinho, né? Parece que estão ficando doentes. E aí minha avó fazia aula de canto, que ela falava que ela tinha que botar o lírico dela para fora, para a voz dela não ficar de idosa. E assim, ela gostava muito de sempre estar em atividade. Então, que conselho eu dou para um aposentado se motivar? Você tem que estar fazendo coisas que você gosta, ou que você sempre teve vontade de fazer e nunca pôde. A minha avó sempre teve vontade de nadar. Sempre, mas ela tinha muito medo. Então, o que minha avó fez? Se matriculou numa hidro. Verdade. Ela entrou bastante lá. Ela fazia parte de um clube lá em Osasco, onde eu moro, na ACM. Então, ela fazia aula de natação. Pô, o que você quis sempre fazer na sua vida e você nunca teve tempo ou condição financeira? Eu sempre quis viajar. Vamos viajar, então. Se filiou lá com uma terceira idade. Meu filho, cada semana ela estava num lugar. Então, porque você já trabalhou uma vida toda, você precisa agora o quê? Usufruir disso. Exato. A seu favor, você tem que viver. A vida está aí para ser vivida. Então, assim, aposentado se motiva como? Fazendo tudo que vocês não fizeram a vida inteira. Né? Eu falo, a minha avó ainda até falava, filha, é melhor se arrepender de uma coisa que você fez do que de uma coisa que você não fez. Senão você vai chegar na minha idade, vai querer fazer um monte de coisa e talvez não ter tempo. Pois é. Minha avó era doidinha, mas eu amava o jeito dela, porque ela me motivava, sabe? Mesmo, eu tô com dor nas costas, vai com dor nas costas mesmo, minha filha. Porque na época também eu nem era terapeuta, não era formada nem nada, né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu falo que se eu tivesse hoje o conhecimento, né, antigamente, minha avó ia estar viva até hoje, que eu ia deixar ela ali motivadíssima. Então, assim, para quem é aposentado, vá viver a vida, vá usufruir de tudo que você sempre quis e nunca teve tempo e condição. Faça coisas que você gosta. Eu não gosto de nada. Vamos descobrir, então, fazer uma sessão de alfa-terapia para descobrir ali a sua missão de vida, para descobrir a alma gêmea para quem não tem alma gêmea. O que fazer nesse momento, daqui para frente, né? A alfa-terapia pode te ajudar nisso. Sabe? O que eu vou fazer daqui para frente? Você se reinventar. Até você, às vezes, coisas que você sempre teve vontade de fazer e nem sabia que tinha vontade, porque você estava bloqueado, você pode começar a ter. E como que faz, Pri? Quem quiser fazer uma sessão, né? Gente, experienciar, porque dá para fazer à distância também, não precisa ser presencial. Eu faço sessão online e presencial, tá? Aqui eu atendo em São Paulo, aqui na Alameda Santos 211, que é uma travessa da Paulista. Eu atendo presencial em Osasco também. E quem quiser saber como que é o estágio de alfa, pode me chamar no WhatsApp.
E ali eu já posso fazer um teste com vocês gratuito, 5 minutinhos, para saber se você também pode fazer uma sessão online. A sessão online, a pessoa precisa estar numa posição confortável, deitada, e deixar o celular próximo para que eu consiga visualizar ela, né? E aí ela vai. E tem que estar conectado no Wi-Fi, para que não corra nenhum risco da gente perder o sinal no decorrer da sessão. Mas eu já atendi pessoa até do Japão. A gente pode fazer sessão online e presencial também. E você que é idoso, que é aposentado e ainda está desmotivado ou não sabe o que fazer, vamos descobrir na alfaterapia. Então, Você pode ter um dom guardado aí dentro, hein? Bora descobrir, gente. Vamos seguir a Pri lá no Instagram, que é o @trilogia de cura. Tá aparecendo aí na tela para você. E para marcar uma sessão é nesse WhatsApp, 11 977 34 8083. Lembrando que nesse número você também pode fazer o teste para aprender como que é entrar em estado alfa, entender o que você sente quando você está em alfa, e é gratuito, tá? Então manda uma mensagem: Pri, estava te vendo na televisão, na Astral TV e quero fazer o teste de alfa. Manda nesse número, 11 977 34 8083. E lembrando, quando que vai ter curso? Nós vamos ter curso agora já no próximo mês. Eu preciso ver a data com o professor Nagai, mas já estamos com as inscrições abertas para o curso de alfaterapia, e vai ser agora em junho. Preciso confirmar a data. E estamos também com esse evento gratuito, inclusive uma campanha pro bem de todos. É um evento beneficente lá em Campos do Jordão. A entrada é 1 quilo de alimento ou um agasalho, né? Porque o frio lá em Campos do Jordão é muito intenso. Então a gente está junto com a prefeitura lá em Campos do Jordão para fazer essa campanha de doação de agasalho para as pessoas, né, que não estão preparadas para esse frio, e levar também aí um conhecimento sobre a alfaterapia para todos. Perfeito. Obrigado, viu, Pri, pelo bate-papo. Adorei. Lilian, gratidão pela Muito vinda obrigada. E por compartilhar a sua história, Obrigada. viu? Sucesso lá na sua clínica, na sala, né? Sim, já tá com vários pacientes já, Lilian, filho, já tá. E tem na academia também. Uma coisa que eu odiava, passava longe. Verdade, né, amiga? Porque a alfaterapia ajuda nisso também, né? Quem tá Muito. querendo Faz fazer uma muita coisa diferença na e vida. postergando. Muito. Legal. Muito bom. Muito bom. Gente, nós vamos para um intervalo bem rápido. Quando voltarmos, vamos ter uma pauta de astrologia, porque Júpiter está para ingressar no signo de Câncer. O que isso vai trazer para todos nós? Você vai saber já já, não sai daí.